importante para o destino do Brasil do que toda a política econômica, política agrícola, política bancária, previdenciária. O pessoal não entende. O pessoal tem do Brasil, da história do Brasil, uma concepção meramente administrativa, meu Deus do céu. Não passa de administrativa e contábil. Eles acham que o país realmente se faz com essas coisas, hein? Não é um negócio fantástico? Eles têm uma concepção contábil do Brasil. Não vai passar disso. Ora, não tem nenhum país no mundo cuja discussão interna seja de nível tão baixo. Não tem nenhum. Se você pegar dos nossos ministros, por exemplo, o mais inteligente deles, que é o Paulo Guedes, a concepção dele já não é contábil, é econômica, então um pouquinho acima. Mas se perguntar para ele os componentes psicológicos da sociedade brasileira, ele jamais os estudou. Porque isso só vai aparecer na documentação cultural existente. Na literatura, nas artes, nas práticas de ensino, na moral doméstica. Que no Brasil, eu só vi um livro sobre a moral doméstica, escrito pela Mary Del Priore, que no concurso da Fundação Joaquim Nabuco, eu estava no júri, eu dei o prêmio para ela, por causa do livro História das Crianças no Brasil. O único livro que eu vi sobre a educação doméstica brasileira. Você quer uma coisa mais importante para a formação do país do que a educação doméstica? Aquilo que a mãe meteu na cabeça das criancinhas vai ficar para sempre. A influência do professor é bem mais superficial. Então, para entender um país, meu filho, você tem que começar por entender a educação doméstica. Deu para entender? Agora, você pega lá o nosso ministro da Educação. O que o senhor leu sobre a educação doméstica brasileira? Nada, nunca. Pronto, acabou. Você está entendendo? Então, botamos lá um economista, ele vai distribuir melhor o dinheiro do ministério, vai dar dinheiro para um monte de gente, fica todo mundo contente e dizer que era um grande ministro. É assim, pô. Se você pegar todos os caras que foram ministros da Educação no Brasil, quantos educadores tem ali? Deve ter um ou dois no máximo, que não conseguiram fazer nada. Veja, eu não sei julgar o trabalho do Weintraub no Ministério. Eu sei que o Weintraub é uma pessoa excelente, mas eu não sei julgar o trabalho dele lá porque eu não acompanhei. Né? Agora, eu sei que o que fizeram com ele é uma sacanagem, porque ele não é um cara desonesto, não fez nada para ferrar com a educação brasileira, não fez mesmo. Agora, quando aparece um nhonho dando palpite sobre educação, mas o nhonho não educou a si próprio, porra. É um semi-analfabeto. O número de semi-analfabetos que fala dos outros com ar de superioridade no Brasil é uma coisa impressionante. Por que acontece isso? Veja, tudo isso é culpa de uma instituição chamada universidade. Até os anos 50, 60, nós tínhamos uma atividade cultural, intelectual invejável. Através de publicações como a Revista Inteligência, como o Suplemento Literário do Jornal do Brasil, o Suplemento Literário do Estado de São Paulo, que é várias, a Revista Leitura, etc., a Revista Brasiliense. Então, você tinha uma vasta comunidade intelectual capaz de acompanhar os grandes debates no mundo. Por que isto sumiu? Sumiu porque a formação universitária assambarcou o poder sobre toda a atividade intelectual. O que acontece na formação universitária? O sujeito que se guia pela sua formação universitária, ele tende a acreditar piamente que a ciência que ele aprendeu é a rainha das ciências. Então, se ele estudou sociologia, é tudo sociológico. Se estudou medicina, é tudo médico. Se estudou fisiologia, é tudo fisiológico. Se estudou física, é tudo físico. E ele não consegue ter a amplitude intelectual de um intelectual antigo, que lia tudo. Pegue, vocês podem comprar na estante virtual, compra essa revista que se chamava Inteligência, Mensário da Opinião Mundial. Você vai ver o nível das discussões. Todos os participantes estavam aptos a discutir qualquer assunto, porque se não era assunto da sua especialidade, ele assimilava, estudava aquilo e pronto, acabou.
Agora, a formação universitária concentra o sujeito numa especialidade já desde o início. E ele nunca vai conseguir sair dos limites daquilo. Só que acontece o seguinte: alguma realidade, por mínima que seja, pode ser abarcada por alguma ciência em especial? Resposta: não, nenhuma. Nenhuma realidade está ao alcance de nenhuma ciência em especial. Porque o objeto da ciência em especial é um objeto abstrativo, não é um objeto real. Não é um objeto da experiência real. Ele é um recorte abstrativo feito para encarar, enfocar desse objeto os aspectos que correspondem aos métodos desta ciência. E a mais nada. E se você fizer um monte de enfoques desse tipo, e dizer, agora vamos fazer a interdisciplina, não dá. Por quê? Porque você perdeu já o senso da experiência real. Agora, você juntando várias experiências científicas, você vai compor o objeto real? Não, não vai. Então, é o que falava o Edmundo Husserl. Existe o mundo da vida, o Lebenswelt. Antigamente, a discussão intelectual se dava em torno do Lebenswelt, a experiência real dos seres humanos reais. Agora não, você pega várias experiências recortadas por ciências especiais e quer juntá-las para formar uma coisa. É a mesma coisa que você cortar vários pedaços do ser humano, corta o braço de um, a cabeça do outro, o dedão do pé do terceiro e junta para criar você criou um Frankenstein. Então a vida intelectual virou um Frankenstein, gente. Por quê? A divisão das disciplinas acadêmicas não corresponde à divisão das partes e aspectos do mundo real. E essa divisão? A divisão é apenas um conjunto de departamentos. Aqui você tem o departamento de física, ali tem o departamento de matemática, aqui tem o departamento de música. Somando tudo isso não cria um mundo real. Ao contrário, tudo isso nasce do mundo real e não pode abarcá-lo. Então toda essa gente teria que entender que por baixo, e na verdade por cima da sua cultura universitária, existe a cultura geral do intelectual, que é a formação do intelectual para os debates públicos, meu Deus do céu, onde ele tem que estar aberto a conhecimento de todas as proveniências, não só da ciência universitária. Tem que pegar conhecimento que vem do folclore, que vem da opinião pública, que vem das crendices. Tem que pegar tudo. Você tem que pegar até as teorias loucas, gente. Quer dizer, o cara que está na universidade, ele acredita que ele domina o assunto. Então, quando aparece uma ideia esquisita, ele já rejeita, porque, isso é crendice, é teoria da conspiração. Como é que você sabe, meu Deus do céu? Quantas ideias não surgiram como teoria da conspiração e depois se confirmaram? A minha própria ideia, o negócio do Foro de São Paulo. Todo mundo dizendo, não, é teoria da conspiração, é que não existe. Quem ganhou a briga fui eu, porque eu estava dizendo a verdade, eles estavam mentindo. Eu estava falando de dados do mundo real, inclusive da minha experiência pessoal. E eles estavam falando do quê? Do recorte das suas ciências em particular, como aquele merdinha do Paulo Roberto de Almeida. Não, esse negócio de globalismo não existe, isso é teoria da conspiração. E agora ele vai dizer a mesma coisa? Agora que o poder globalista já se mostrou com toda a sua feiura, depois desse negócio do Coronga? Está vendo? Entende por que eu acerto as minhas previsões e a comunidade acadêmica e jornalística inteira erra? Eles não têm mais ideia do que é o estudo, do que é a cultura, da cultura pessoal, eles não têm mais essa ideia. Isso se perdeu graças a essa porcaria de instituição chamada universidade. A universidade, obviamente, não foi feita para isto, mas no momento em que o conjunto dos estudos começa a se modelar segundo uma estrutura da autoridade intelectual, acabou. A cultura só pode ir para dentro onde não há autoridade intelectual. Onde a autoridade intelectual é simplesmente a respeitabilidade de um indivíduo, não a sentença baixada por uma comunidade, meu Deus do céu. Então, toda época você tem os intelectuais mais poderosos da época, mais talentosos, tá certo? Esses são uma autoridade intelectual, mas não no sentido em que um departamento universitário é. O departamento universitário pode demitir você. O escritor que você admira pode te demitir? Não pode. Então ele influencia pelo poder da sua personalidade e da sua palavra, e não pela sua autoridade burocrática profissional. Está entendendo? Na hora que a autoridade burocrática profissional começa
a predominar sobre o talento real, acabou a vida intelectual, gente. E isso é o que acontece no Brasil. Está cheio de gente diplomada e só tem analfabeto. Quantos caras tem no Brasil para discutir comigo? Não tem mais, pô. E você acha que eu gosto disso? Os caras dizem, você é o maior filósofo brasileiro. Grande merda ser o maior filósofo brasileiro. Não tem outro. Estou concorrendo só comigo mesmo. Não... É uma superioridade, mas não tem mérito. Ser o maior filósofo de um país que não tem filósofo, grande porcaria. Quem estava certo era minha avó, que me chamou de sobrevivente. Morreu todo mundo, sobrou eu. Eu conheci os últimos sobreviventes da grande intelectualidade brasileira. Eu conheci, inclusive era gente de várias orientações ideológicas diferentes. Tinha lá o Paulo Mercadante, que era um conservador católico, tinha lá o Jacó Goreda, que era o comunistão, o Nabor Carlos de Brito, que era outro comunistão. Tinha um monte de gente. Podia haver um diálogo entre eles, por quê? Eles tinham o mesmo repertório de conhecimentos, que não pertencia a nenhuma especialidade universitária. Eles não estavam presos a uma especialidade universitária. Eles eram intelectuais, não professor universitário. Professor universitário é o contrário do intelectual, gente. Estão entendendo? Se você estuda, por exemplo, a França é um bom exemplo de país onde houve a discussão intelectual muito rica ao longo das épocas e que não acabou ainda. A discussão intelectual na França hoje ainda é riquíssima. Por quê? Não está ligada, vamos dizer, a nenhum regulamento universitário. Você pega aí, por exemplo, tem um sujeito chamado Eric Zemmour, ele tem umas ideias estranhas, mas ele tem cultura, todos os assuntos do dia ele está informado. E aparece um monte de gente também informada discutindo com ele. Isso não tem mais no Brasil, meu Deus do céu. Então, este é o grande problema brasileiro.